vamos começar nossa live. Então, assim, ó, primeiramente eu vou mostrar os balões que a gente vai utilizar. Então, olha só, nós vamos estar utilizando aqui balões Tufitec. Esse aqui é o tamanho 17 polegadas, prata. Vamos utilizar também balões Tufitec tamanho 11 polegadas, na cor silver ou prata. Também vamos usar o Gold, que é o ouro, né, dourado, também de 17 polegadas da Tufitec. E balões Beobal, tamanho de 11 polegadas. Então, e também balões de 5 polegadas que temos aqui, né? A gente vai utilizar também da mesma marca. E fora, né, os famosos bolhas da Fly Balão. Então a gente vai ensinar aqui como fazer com high float e sem high float, ou seja, na estática. Então a gente tem um segredinho para vocês. E olha só, gente, para finalizar a nossa guirlanda orgânica, olha que balão maravilhoso que a gente vai utilizar no final. Vocês vão me ajudar a saber onde vamos colocar para ficar bem bonito. Ok? Que lindo esse balão. É claro que para facilitar um pouco o nosso trabalho, a gente deixou os balões já preparados, né? Mas eu vou demonstrar para vocês desde a parte de inflar os balões. Então aqui a gente já deixou dentro de saco. E por que eu fiz isso também? Além de adiantar o nosso trabalho aqui, para mostrar para vocês que todos os balões têm que ser armazenados dentro de saco. Independente aonde vocês estão inflando, gente, eu aconselho que no que inflou, não jogar no chão. Colocar dentro do saco. Isso vai proteger o seu balão, não vai sujar o balão, não vai fazer aquela bagunça no ambiente, com os balões tudo solto. Então, eu aconselho vocês terem saco plástico, né? Ou sacos de TNT. E aí sim, vocês vão armazenando os balões, até mesmo para vocês meio que direcionar o tamanho, a cor, para não ficar aquela bagunça toda. Primeiro motivo é isso, né? Vocês cuidar do balão de vocês. E claro que o mais importante também é a coluna de vocês. Uma vez que está no chão, vocês vão ficar catando os balões e aí vocês vão ficar levantando, abaixando, levantando, abaixando. E isso pode prejudicar a coluna de vocês. Então tomar um pouco de cuidado no trabalho para vocês futuramente não precisar fazer alguma cirurgia ou precisar fazer algo do tipo devido, né, não ter cuidado com o corpo de vocês. Por que a gente resolveu fazer uma live de arco orgânico ou guirlanda orgânica? Porque muitas pessoas me pedem, meus orgânicos é um pouco diferente. Então assim, a forma que eu faço não é algo que vocês têm que seguir à risca sempre. É da forma que eu encontrei para poder ser mais fácil o meu trabalho. Então eu uso esse passo a passo para quando eu precisar repetir ela várias vezes, eu já tenho uma noção. Mas vocês não podem, de forma alguma, gente, eu acho que não tem como copiar 100% um arco ou uma guirlanda orgânica. Então o que vocês vão fazer quando o cliente solicitar um trabalho? Vocês vão pedir algumas referências para ver a cor, para ver mais ou menos o modelo que o cliente quer. Porém, tudo vai depender do ambiente. Então, assim, não existe um projeto específico que eu vou colocar lá a quantidade de balões e tudo mais. O projeto existe para você ter uma ideia. Porém, na hora de fazer realmente a guirlanda orgânica ou arco orgânico, eu vou usar os dois termos, tá, gente? Arco orgânico ou guirlanda orgânica é a mesma ideia. Também muitas pessoas usam como arco desconstruído ou arco disforme, guirlanda disforme. Tudo é a mesma coisa. Então, o que acontece? Primeiramente, vocês não vão dizer para o cliente que faz igual. Ah, eu faço igualzinho. Não tem como. Porque você não sabe qual balão que foi utilizado, os tamanhos que foi utilizado. Muitos dos balões hoje está sendo customizado. Colocar balão dentro do balão, que a gente também vai fazer uma live sobre isso. E principalmente, gente, que eu falo para meus clientes, as fotos são editadas quando são postadas nas redes sociais. Então, se o fotógrafo não editou, na hora de a gente postar lá, a gente coloca filtro, então fica diferente. Então, para vocês não errarem na hora de fazer um trabalho desse para o cliente de vocês, o que eu aconselho? Vocês pegar a referência, fazer a visita técnica se for possível, ir até o local da festa, tirar as medidas, ou pedir foto para o cliente. E aí vocês vão pegar os balões que vocês têm e vão inflar o balão e vão mandar para o cliente inflado. Ó, eu tenho esses balões aqui. Ah, ficou na dúvida por causa que é foto? Vai até o cliente, leva pessoalmente, eu já fiz isso. Ou o cliente vem até a loja de vocês,
caso vocês tenham a loja, e o cliente vai ver ao vivo o balão que vocês têm em estoque, ok? Porque é frustrante você chegar o cliente chegar numa festa e ele imaginar, né, que ele comprou aquela ideia do Pinterest ou do Instagram lá da Europa, e aí chega na hora e não tem o mesmo resultado. Então você tem que jogar bem limpo com o cliente de vocês, mostrar o balão que vocês têm. Eu vou inflar para vocês os balões, para vocês verem como que eu inflo. Não tem segredo nenhum. Quanto à questão do medir os balões, gente, eu no início, quando eu comecei a fazer o arco orgânico lá em 2016, 2017, que não era tão famoso, mas a gente já tinha pedidos, né? Eu tinha criado, até iniciei curso e expliquei dessa forma. Eu criei algumas medidas, padrões, para estar aquela questão que eu falo para vocês. O cliente me pediu, e aí eu tenho aquela tabelinha, aquelas medidas, para fazer igual. Porém, hoje está muito, muito forte o orgânico, e as pessoas não querem nada igual, e tudo depende da decoração, da parede, do ambiente, da sua própria cliente. Então, hoje eu não tenho mais medidas, né? Eu não vou medir os balões. Porém, o que é importante no orgânico é o fato de vocês terem balões de tamanhos variados. Então, não queiram fazer um orgânico com tamanho só de 9, por exemplo, ou só com balão de 11. Não rola. O ideal é ter tamanhos variados. Aqui nós vamos utilizar, na verdade, balões de 11 polegadas e de 17 polegadas e o balões de 5 polegadas. Então, essa diferença de tamanhos dos balões que vem no pacote que faz toda a diferença. Então, como que eu vou inflar? Eu vou pegar aqui, ó, 3 balões de 11 e um balão de 16. Então, eu vou inflar a primeira dupla. Então, vamos lá. Usando sempre, né, o inflador da Bônus. Esse aqui é um da Bônus de 4 bicos, que tem um sensor. Então, eu vou só colocar aqui e vai ligar. Olha só, eu vou sempre inflar o balão na sua capacidade, né? E aí eu vou esvaziar ele, deixando ele bem redondinho. Então eu vou esvaziar um, esvaziar o outro. Ó, aí vocês percebem que tá tamanhos diferentes. Aí eu vou puxar, vou dar 2 voltas e um nó. Aí eu vou pegar um balão de 16 e um balão de 11. Eu vou inflar também. Ó, vocês percebem que o balão 16 eu já consigo inflar maior, né? 16 não, desculpa, 17. Consigo inflar ele maior. Então eu vou diminuir, sempre vou dar aquela apertadinha e vou deixar ele tamanhos diferentes. Vou dar 2 voltas e um nó. E aqui caiu, vou juntar. Produção. Olha só, pessoal, tenho 2 duplas de balões, então eu vou uni-las e vou formar um cluster de balões. Olha só. Então aqui eu fiz uma quantidade e agora eu fiz outra quantidade, aí vocês vão variar sempre. Só com balões de 11 polegadas, não vou usar o balão de 16. Então eu vou pegar só o balão de 11. Aí eu sei que vocês vão querer fazer essa pergunta e eu já vou responder agora, mas depois vocês podem me perguntar também. Thiago, poderia usar balão de 9, de 8? Porque são balões variados, você falou que tem que usar vários tamanhos de balões? Sim, se você tem uma marca de balão que você tem 8, tem o 9, tem o de 11, você pode utilizar eles para tamanhos variados. Isso é legal porque vai economizar no teu custo, né? Porém, o arco, ele tem que tomar só um pouquinho de cuidado para não misturar muito a questão de marcas, para não ficar muito diferente os tons. Mas, fora isso, vocês podem sim usar tamanhos variados, ok? Então agora eu vou inflar aqui o balão de 11. Da mesma forma, eu vou puxar um pouquinho, vou esvaziar e vou amarrar, ó. Então esse aqui é o segredo, ó. Eu dou 2 voltas, eu puxo bem, dou 2 voltas e um nó. Essa é a minha dica para vocês, gente. Sempre bem apertado aqui. Se eu amarrar bem frouxo, ele na hora de guirlandar ali não vai ficar legal. Então tem que ficar bem juntinho, ok?
Vou pegar mais 2 balões de 11 polegadas e vou inflar. Ó. Então eu vou diminuir um pouco. Vou dar 2 voltas e um nó. E aqui eu vou juntar e vou formar um cluster de balões. Vocês percebem que aqui, ó, ele tá bem juntinho. Então na hora de guirlandar vai ficar bem mais fácil de montar a sua guirlanda e ficar bem firme. Então qual que é a minha dica para vocês? Primeiro, a gente vai montar uma base e depois a gente vai vir agregando outros clusters de balões. Então nas minhas guirlandas orgânicas, a grande maioria, para dar aquele efeito legal, eu faço, vamos supor que eu vou colocar 30 clusters no total. Então eu vou colocar metade, vou inflar com o balão 16 e a metade eu vou inflar sem o balão 16. E eu vou intercalando, vou colocando uma e depois vou colocando a outra. Vou fazer isso aqui para vocês agora. E o balão 16 é importante ter, porque ele vai te dar volume, né? Isso vai ser o diferencial do trabalho de vocês, ok? Existem outras formas de estar fazendo, mas tudo vai depender da parede, do ambiente, como eu falei lá no início. Então agora eu vou explicar para vocês como eu faço o principal, né, que eu faço sempre, mas dependendo do local vocês vão poder criar. E isso que eu acho legal é a parte da criação do resultado final, dependendo do ambiente que vocês têm para decorar. O balões de 36 a gente não vai utilizar nessa live hoje, que é aqueles balões grandes. Porém, os balões grandes, que é os 36 ou 3 pés, a gente vai agregar sempre no final, conforme o buraco que tem, ou onde vocês querem dar mais a ênfase, né, do volume. Então esse é um outro processo, mas também balão de 16 a gente utiliza bastante. Vamos ver como vai ficar aqui, qualquer coisa eu coloco para vocês verem. Então eu vou só tirar o inflador, vou pegar minha maletinha pink, que está bem bagunçada, vou abrir ela aqui. Lembrando que para montar uma guirlanda orgânica, a gente usa o nylon, né? E eu sempre aconselho usar o nylon 0,80, porque ele não vai cortar o balão. Então como que eu vou começar? Eu vou começar amarrando o meu primeiro cluster de balões. Geralmente eu pego o balão que tem, o cluster que tem um balão de 16 polegadas. Ó, eu vou abrir e vou amarrar o nylon. Passei aqui no meio, eu vou dar uns 2 nó. Ó, coloquei aqui o primeiro amarração no cluster com o balão 16. Aí eu venho com o cluster, desculpa, que não tem um balão grande. Então eu vou encaixar da mesma forma que a gente faz um arco de balões. Então eu vou, ó, tem alguns segredinhos aqui. Eu deixo o nylon bem tensionado e aí eu vou empurrar com meus 5 dedinhos aqui, ó. Vou empurrar, vou puxar o nylon, ó. Ele tá bem tensionado e vou passar em 2 balões. Aí eu volto e faço tipo um 8. Para ficar bem preso já de primeira, para não ter erro depois. Depois eu venho agregando os outros clusters de balões. Olha só a facilidade, pessoal. Tá tudo inflado aqui já. Então fica mais prático até para vocês trabalharem sozinho. Caso não tenha alguém para auxiliar vocês, vocês podem trabalhar sozinho porque já está tudo dentro do saco. Então agora o terceiro eu coloco um cluster que tem um balão de 16 polegadas. Então eu vou intercalando, né? Coloquei aqui, agora eu vou encaixar da mesma forma, ó. Eu vou puxar o nylon, estou empurrando e vou fazer um 8 aqui para poder ficar bem firme. Ok? E assim eu começo a minha guirlanda. Geralmente a guirlanda vocês vão colocar numa parede, numa superfície. Então assim, eu não coloco muito o balão 16 para trás. Então eu vou intercalando meio que 90 graus, né? Então eu meio que trabalho 90 graus, porque aqui eu sei que esse volume não precisa, porque ele vai, né, no caso, encostado na parede e acaba até atrapalhando se eu colocar um balão 16 aqui. Então no final vocês vão entender. Então eu coloquei aqui o terceiro, que no caso é um cluster com balões 16.
E o próximo, ó, já venho... como ele tá já com 3 clusters, não tem como apoiar muito na mesa e tudo mais. Então eu já venho, deixar meu nalho aqui no chão, só para não atrapalhar. Eu venho fazendo ele no alto, assim, no ar, né? Então eu vou abrir. Gente, vocês não gravam isso, por favor. Olha só, eu uso o dedinho do meio. O dedinho do meio, não vou mostrar pra vocês, que é feio. Mas esse dedinho aqui, ó, é o meu segredo, tá? Um dos segredos, né? Porque às vezes quando você não consegue pegar ele assim, ó. Então o que eu faço? Eu já automaticamente, eu coloco o dedinho no meio aqui, ó. Pra mim, isso facilita bastante. Porque ele não vai fechar o meu cluster e eu vou conseguir encaixar. Então, lembrando, o dedinho do meio, né, que eu não vou mostrar pra vocês, eu encaixo aqui pra ficar mais fácil. Então eu venho, opa, ó, eu venho, encaixo, empurro, vocês não conseguem visualizar, mas eu tô fazendo força, tá, gente? Ó, meus músculos aqui, ó. Eu tô empurrando e tô passando o cluster de balões. Então, da mesma forma. E agora eu vou finalizar aqui para vocês, né? Eu não vou falar muito mais, porque senão vocês vão cansar. Então eu vou agora intercalando. Coloquei o cluster que não tem o balão 16, agora eu vou vir com o balão 16. Ó, e sempre jogando os balões 16 mais para frente ou para o lado, para dar esse efeito que eu preciso. Ó, vou colocar aqui. Alcança aqui pra mim, Leco, fazendo um favor. Pessoal, o Leco hoje não quer aparecer. Ele disse que só vai aparecer em algumas lives, assim, tipo, bem especiais. Ou quando vocês fazerem, né, fazer um baixo-assinado, tipo, ó, pedindo pro Leco aparecer. Que ele falou que ele aparece. Caso contrário, ele não quer aparecer. Finalizando, né? A gente vai fazer uma guirlanda pequena, até porque não tem muito espaço aqui. Então, os últimos dois aqui eu vou colocar. Só encaixar melhor aqui. Ó, repetindo, eu vou colocar aqui o cluster, usando sempre o dedinho do meio para poder ficar bem firme. Eu coloco e passo o nylon. E agora eu venho com o balão que tem 16. Então vocês perceberam que em toda a guirlanda eu sempre tenho o balão 16. Thiago, mas não tenho na minha cidade, não encontro. Não que você não possa fazer sem o balão 16, você pode fazer, porém não vai dar o mesmo resultado. Então antes de vender para o cliente de vocês, certifique que vocês consigam o balão 16. E aí vocês vão ver que dá toda a diferença no trabalho de vocês, ok? Ó, vou jogar um 16 para cá, então eu vou colocar aqui. Então anotem as perguntas e eu vou responder no final. E agora eu vou cortar o nosso nylon. Ó, cortei. E aqui eu vou fazer um arremate. Como que é esse arremate? Então, lembra que lá no início eu amarrei nossa guirlanda, o primeiro cluster de balões? E agora eu vou arrematar aqui, que a gente chama de arremate, para não sair com facilidade, tipo, desfazer a minha guirlanda. Então eu venho aqui, ó, o nylon, deixei mais ou menos um meio metro sobrando. Eu pego a minha mão aqui, ó, vou fazer de lado porque fica mais fácil. Então eu pego a minha mão, passo por baixo de um dos balões. Aí eu faço tipo um lacinho aqui, ó. Eu vou passar por dentro e eu vou puxar, ok? Vou repetir. Nylon, a palma da mão, passo num balão, aí eu passo por dentro do lacinho e puxo. E aí tem duas opções, você pode cortar o nylon ou vir e passar aqui, ó, para poder esconder. Então, pessoal, aqui nós temos o nosso início da nossa guirlanda orgânica. Por que eu falo início? Porque muitos trabalhos que eu vejo nas redes sociais, né, praticamente a pessoa faz isso aqui e vem aqui no arco de balão, no painel, instala e tá tudo certo. Eu acho que não é assim. Eu acho que tem que dar esse volume que eu vou explicar para vocês agora, porque isso faz toda a diferença, né? Questão de cor também, gente, eu falo bastante nas minhas aulas,
tem que tomar muito cuidado com a paleta de cores. Não é porque é orgânico, tem que fazer tudo colorido e tudo mais, que vai dar tudo certo. Caso vocês for trabalhar com uma decoradora, tem que ver a paleta de cores que vai estar usando em toda a festa, né, para vocês combinarem com a decoradora. Se você é decorador e faz o balão, aí principalmente vocês não podem errar, porque às vezes vocês colocam muita cor no painel, aí vem com muita cor no balão, e aí não destaca nem o painel, nem a mesa e nem o balão. Então tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas que gostam, decoradores ou mães, que gostam que os balões sejam tudo misturado, que também eu acho legal para alguns casos. E outros casos é legal fazer, como a gente fala, de montinho, né? Bloquinhos. Então, coloca uma cor, depois coloca outra e assim por diante. Mas tudo isso tem que ser bem estudado e conversado para não ter erro no final, ok? Aqui, para ficar mais fácil a visualização, eu fiz toda a guirlanda prata, né? No caso aqui tá tudo prata. E agora eu vou agregar o dourado junto com prata, né? Para poder vocês entenderem que dá para brincar com as cores. Porém, eu posso sempre trabalhar com uma única cor na base e depois ir agregando outras cores. Isso também facilita bastante, porque você faz aquela guirlanda toda uma cor só, que é a cor base. Vamos supor a festa do circo é vermelha, mas vai ter amarelo, vai ter azul junto. Então você faz, por exemplo, a guirlanda toda vermelha e depois você vem agregando os balões coloridos para dar esse efeito. Porém, você não precisa fazer isso lá no começo, na hora de guirlandar, saber qual cor você vai colocar para combinar com o painel. Então, algumas dicas eu acho bem legal passar para vocês. Então, vamos imaginar, eu não vou fazer isso agora, mas vamos supor que está... Visualiza aqui, não. Consegue visualizar? Não, eu podia colocar aqui, né, para mostrar para eles o que vocês acham. Ele pega? Eu não tinha pensado na instalação, pessoal, mas eu acho que vai ser mais fácil vocês entenderem, né? Vamos subir um pouquinho, então eu já vou explicar para vocês, olha só, não estava no roteiro. Mas eu vou explicar para vocês como fixar a guirlanda e depois agregando os balões. Então vamos imaginar que aqui é o nosso painel ou a nossa parede, né? Vocês não olhem as nossas caixas lá em cima, vamos imaginar só o balão. Depois a gente vai fazer centralizar para vocês entenderem como ficou o processo. Então o que eu uso, gente? Bastante. Vou mostrar para vocês aqui. Existem duas pecinhas que eu utilizo, né? A primeira, que eu encontro também com facilidade aqui em Joinville, é essa pecinha aqui da 3M. Essa pecinha aqui, vocês encontram em lojas de artigos de eletricidade, onde vende lâmpada, loja especializada para eletricidade. Então vocês podem até tirar uma foto aqui, depois a gente pode mandar no Telegram, né? Ó, quem tiver no Telegram vai receber a foto. Então, essa pecinha aqui é uma pecinha autocolante e tem a opção de eu colocar o nylon aqui e fixar. Porém, a Bônus Infladores, ela também lançou uma pecinha que é bem parecida. Então, tem a colinha aqui, vocês vão tirar o adesivo, né? E vão fixar também. Porém, eu estou com poucas unidades. E eu utilizo mais esse fixador da Bônus quando eu for fazer alguma coisa com balão. Por exemplo, um arranjo que eu tenho que colocar algum detalhe no bubble. Isso com certeza eu vou fazer lives mostrando para vocês. Então eu utilizo essa pecinha aqui. Eu acho que na Halloween eu usei, né? Porque como ele é transparente, na hora que eu tiro esse verde, aí eu vou estragar minha última pecinha. Ó, depois que eu tiro o verdinho, ele fica totalmente transparente. Então eu utilizo bastante quando eu vou fazer algum arranjo que eu preciso fixar. Quando é numa parede, no caso da cliente ou tudo mais, eu uso o fixador. Porém, gente, esse fixador ele pode ou não pode estragar a parede. Então o que eu faço, geralmente? Eu vou no cantinho da parede da cliente, coloco um ali, e aí eu vejo se eu consigo tirar com facilidade. Se sair um reboco ali, eu já fico quieto, não falo nada, vou embora. Não, tem que tomar cuidado. Você tem que ter sempre plano A, B e C. O meu primeiro plano sempre é amarrar em pontos fixos que tem na parede. Se for uma casa, por exemplo, que não vai ter um painel, eu vejo se tem um quadro que eu posso tirar e usar o preguinho, ou alguma coisa que eu consiga prender. Se for um painel sublimado e tudo mais, aí eu converso com a decoradora e dá tudo certo. Porém, quando não tem, eu uso o fixador. Eu vou pegar o nylon aqui. Deixa eu pegar o nylon, a tesoura.
Então, geralmente, eu corto os 2 braços e passo aqui por dentro, ó, do fixador. Eu gosto de amarrar duplo, ou seja, eu pego o nylon, ó, eu venho aqui e divido no meio, mais ou menos no meio, e vou amarrar. Porque na hora que eu puxo para poder prender na minha guirlanda, quando tem 2 nylon fica mais firme. Tudo isso, gente, eu fui pegando conforme o meu trabalho, né, as dificuldades que eu fui tendo, então eu fui sempre aprimorando. Então aqui eu pego os 2 nylon para poder prender. Então eu fiz um, eu acho que 3 vai ser suficiente. Tudo eu tenho medida, tá? Nesse caso é 2 braços. Porque quando eu peço para alguém fazer, eu falo corta 2 braços. Então eu já sei o tamanho que precisa. Porém, por quê? Porque se eu peço para alguém da minha equipe cortar, eu corto um braço de nylon. Ela não vai saber o tamanho que é, né? Então, os dois braços já é suficiente. Então fica mais fácil a comunicação. Eu não sei vocês, porém, eu tinha lá no início muita dificuldade de delegar funções. Então, para mim era bem difícil delegar funções. Eu queria fazer tudo. Tudo eu tinha que fazer. Aí eu fiz um curso e foi muito bom para mim assim o curso. Eu já falei para vocês aqui do Sebrae, né? Existe o Sebrae que tem vários cursos e um deles é o Empretec. Então eu tive a oportunidade de fazer um curso chamado Empretec e no curso a gente aprende muita coisa. Porém, para mim o que foi mais fundamental foi delegar a função. Passar o que eu preciso para alguém, para a pessoa fazer. Então isso para mim facilitou bastante. Então eu vou ver aonde que eu vou colocar minha guirlanda. Eu peço desculpa, eu vou ficar um pouquinho descosta para vocês. Vocês não olham a minha careca, tá? Logo logo vou fazer implante. E aí eu vou ficar um pouquinho descosta para vocês, tá? Só para mim visualizar aqui também. Então eu vou colocar aqui, ó, produção, vê se tá aparecendo bem. Tá bom? Ó, então eu sei que eu vou colocar um ponto de fixação aqui, um aqui mais ou menos, e outro aqui. Então eu vou lá. Já tenho uma noção. Ó, vou puxar aqui. Então, ó, vou tirar aqui o adesivo. Ok. Então eu tirei. Ele é autocolante, então eu não posso ficar colocando meu dedo aqui, senão ele vai perder a cola. Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui um. Vou apertar bem. Aí eu vou tirar o outro. Pessoal, sempre lixo é no lixo. Então é meio que automático. Dependendo de onde vocês vão trabalhar, se for no local da casa cliente, sempre levam um potinho, uma sacolinha e vão colocando lixo. Não deixar lixo espalhado. Aqui na loja, principalmente, já é regra. Tirou alguma coisa da embalagem, já joga no lixo para manter sempre limpo a sua loja, né? Então aqui eu coloquei lá, vou colocar um outro fixador aqui. E o outro aqui embaixo, porque eu vou meio que puxar para baixo, né? Então eu vou colocar um. Ó, pessoal, tô tirando aqui o papelzinho. E vou colocar aqui embaixo. Ó, aqui já saiu. Olha só. Então agora eu vou ver de frente aqui os balões 16, eu vou deixar para frente, né? Então, ó, lembra que eu falei para vocês aqui atrás, não tem balão 16? Então eu venho e agora eu vou prender. Então eu vou pegar o meu nylon aqui, ó, tô pegando o meu nylon, vou colocar aqui e vou puxar. Coloquei ali, agora eu venho com o segundo, que tá aqui, vou encaixar. Eu virei, né? Assim. Ó, vou pegar o nylon aqui e vou passar. E aí eu venho com o último. Ó, já não precisava mais, mas só para garantir. Aí eu geralmente corto o excesso
Vamos cortar aqui só para vocês não se perderem. Aqui não tem, né? Então, coloquei a minha guirlanda, gente. Olha só. Ela tá bem firme. Então, o que acontece? Né, o fantasma de muito decorador é fixar a guirlanda. Aí, eu não tenho como te explicar como eu faço isso, porque eu faço fazendo. Mas porque eu não tenho medo dos balões. Né, o balão na minha mão, assim, ele facilita bastante. Então, assim, desde quando era o arco tradicional, aquele arco retinho, né, que tinha que ficar tudo certinho, na hora de prender, assim, parece que era mágica. Eu coloco a mão, o negócio fica retinho, ou fica onde eu quero. É porque não pode ter o medo, sabe? O medo de errar, o medo de não dar certo. Você tem que ir confiante, que vai dar certo, que vai ficar bonito, que o negócio é aquilo, sabe? Então já aconteceu alguns casos que eu fui bem confiante, assim, porque eu sempre sou confiante. Não, na hora eu vi que não ficou legal, mas o cliente falou, nossa, que bonito que ficou diferente. Aí eu, não, claro, era assim que eu queria. Porque eu estava tão confiante que dá certo, que deu errado para mim, mas para o cliente achou o máximo, entendeu? Então tem que ter confiança, tem que saber que você está fazendo aquilo porque você sabe fazer, você tem excelência no teu trabalho. Então isso é bem importante, ok? Colocou a guirlanda aqui, agora vocês vão vir e vão dar o formato que a gente precisa, que é o orgânico. Então como que eu faço isso? Aí, nesse caso, eu vou agregar a cor dourada, né? Então, eu coloquei aqui um cluster. Vou tirar aqui para vocês visualizar. Da mesma forma que eu fiz lá no início, eu inflei os balões. Ó, aí eu fiz a dupla dourada e uma dupla prata. Nesse dourado aqui, eu coloquei um balão de 16. E aí, eu vou juntar os dois, formando um cluster. Aí, o que eu faço? Para dar um diferencial, eu tenho meus trio. Então, esse trio, para mim, é o que deixa todo o meu trabalho com um ar diferente, né? É o trio que faz a diferença. Como que eu inflo o trio, né? Vou explicar para vocês aqui como que eu inflo o trio. Vou pegar o inflador. Eu deixei aqui para vocês. Ó. Eu já falei isso na outra live, mas balões pequenininhos são difíceis de inflar no inflador. Então, o que eu faço? Eu geralmente inflo na bombinha. Principalmente as cores cintilantes, como nesse caso aqui o dourado e prata, né? Eles recebem uma camada de látex, né? Muito mais do que as cores sólidas. Então, eles ficam bem duros. Daqui eu vou inflar, ó. Vou inflar a duplinha. É um balão de 5, então eu não posso inflar muito. Aí eu vou diminuir. Vou dar 2 voltinhas e vou amarrar. Depois eu vou pegar o terceiro balão. E vou agregar. Então eu faço a dupla. Aí eu venho, agrego mais um balão. Então aqui eu tenho um trio de balões de 5 polegadas. Aí o que eu faço? Tenho aqui meu cluster de balões. Eu venho e encaixo meu trio. Então eu venho, ó. Existem 2 formas de fazer isso. A primeira é você realmente encaixar, abraçar o balão, depois girar, ó, para ele ficar bem preso. Então é uma das formas que eu faço. E a outra forma é pegar um bico do balão, ó, vou pegar o biquinho do balão e vou puxar. Também é uma das formas que eu faço. Então aqui eu coloquei. Aí eu vou colocar alguns com balões de 16 e tem alguns sem um balão de 16 para poder dar esse volume que eu preciso. Thiago, preciso colocar em todos o trio? Às vezes sim, às vezes não. Nesse caso aqui, eu coloquei só. Vou colocar só 5 e tenho 3, 5. E tenho 5. Eu sei que eu tinha feito menos. Eu gosto de colocar em todos, porém, se você não tiver em todos, pelo menos em 80% tem que colocar. E aqui, como eu quero que o destaque seja até então o prata, eu coloquei pouco balão dourado. Ó, saco plástico facilita bastante a vida da gente. Aqui eu deixei uma dupla de balões, pessoal.
para mostrar para vocês também. Aqui eu vou jogar no chão, mas não podia, tá? Mas só para facilitar, porque senão fica muita informação aqui, eu não consigo visualizar. Ó, repetindo. Eu vou colocar mais uma duplinha de balão. Então, assim, ó, em alguns casos eu coloco apenas uma dupla de balões também. Então, a grande maioria eu coloco trio. E aqui eu deixei separado para mostrar para vocês que, caso não tenha suficiente, ou vocês querem colocar, às vezes, porque vocês acham mais bonito é bonito, né? Acha bonito. Vocês podem colocar uma dupla de balão também. Então eu venho, encaixo essa duplinha de balão, que também vai ficar legal. Além do efeito que dá, pessoal, os balãozinhos menores, eu acho que ele assenta mais o meu gloss de balões. Então na hora de colocar ali eu consigo ter uma estabilidade para poder encaixar, ok? Vou pedir licença, vou tomar mais uma água. Produção, puder trazer mais uma aguinha para mim, eu agradeço. Senão eu vou ficar sem voz. Então agora tenho minha guirlanda de balão. Então claro, eu vou visualizar, eu vou olhar onde que eu vou encaixar, né? E aí, como que eu vou prender os balões agora na nossa guirlanda? Simples assim, gente. Eu uso o elástico. Então, eu gosto dessa marca aqui, não necessariamente vocês precisam comprar essa marca, mas eu gosto bastante. Então eu compro essa marca aqui para poder colocar os glosser agregar, no caso, na nossa guirlanda. Então eu tenho aqui o elástico. Claro que eu sempre vou ver o balão menor para poder abraçar. Então eu venho aqui, abraço. Ok? Tem o trio, eu esqueço o trio, eu pego dos balões maiores o menor. Nesse caso aqui, é esse aqui. Então eu coloquei aqui, porque se eu tentar colocar o elástico aqui, vai arrebentar o elástico. Aí eu jogo o elástico para trás e venho e vou prender em um dos balões. Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, eu vou vir, eu vou abraçar o balão. Ó. Então eu coloquei um. Aí eu venho. Aqui nesse caso eu usei balão 16. Agora eu vou pegar um cluster que não tem o balão 16. Vou abraçar o elástico. Ó, puxo aqui. E aí eu vou ver aonde que eu quero. Vou colocar aqui. E aí vocês vão trabalhando. Vocês não têm, nesse caso, uma regra. Vocês têm que ver da forma que fica mais interessante o trabalho de vocês. Então eu vou colocar aqui. Ó, e o legal do elástico é que você pode puxar. Ah, quero colocar pra cima. Aí eu coloquei ele pra cima. Quero colocar pra baixo. E aí eu coloco pra baixo. E assim vocês vão brincando. Opa, ó, muita força, arrebentei. Agora eu vou abraçar outro. Ok? E aí eu vou colocar aqui em cima para dar um volume. Então eu venho. Ó. Agora eu venho e vou colocar outro. Vou colocar aqui embaixo. Ó, eu tenho que sempre olhar de longe, gente. Então eu venho e vou visualizar e vou colocando. Ah, vou colocar um outro aqui. E o último, claro que não é obrigado a colocar essa quantidade. Vocês vão colocar a quantidade que vocês acham necessário, né? Então eu vou colocar o último lá em cima, ó. Eu acho. Acho que tá soltando aqui. Não. Ah, o que vocês acham de colocar aqui? Vou colocar aqui em cima. Vou abraçar. E vou colocar nesse balão aqui. Então eu venho e abraço. Ó.
Então, como eu sei que eu vou colocar outros balões, então a gente vai ver isso tudo no final, né? Mas, gente, porém, entretanto, tem uma trena aí, Leco? Não tem a trena, né? Sumiu. Eu quebrei a trena. Eu tinha uma trena, não tenho mais, porque eu estraguei ela. Mas aqui tem mais ou menos, já respondendo muitas perguntas, né? Para não esquecer. Aqui tem mais ou menos 1,5 m de guirlanda, né? Então, é essa medida. Pessoal, então assim, ó, de início, é assim que eu faço a minha guirlanda orgânica, né? É fazendo a base dela e depois agregando outros balões da forma que eu fiz. Eu acho mais fácil. Porém, né, eu quero colocar com 260, amarrar com um balão não redondo, eu quero colocar bico com bico também, pode. Não está errado, eu já fiz isso. Mas, de todas que eu já fiz, todas as formas que eu já fiz, essa aqui foi a mais fácil. Porque o elástico, gente, ele é bem flexível, então eu posso chegar depois e mexer nela, e aí ela vai ficar do jeito que eu quero. Então eu uso bastante o elástico. E agora eu vou agregar outros balões, né, vocês vão ver agora, para dar esse volume. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como inflar esse balão aqui. Olha que lindo esse balão, gente. Vou mostrar para vocês qual é a marca. Ó, então é esse balão aqui. É um balão que tem vários nomes, né? Tem como Globe, Esfera, Orbis. É o mesmo, né? Cada marca tem um nome, né? Mas é um balão bem legal, gente. Eu gosto bastante dele. Nessa festa do astronauta que a gente fez sábado, a gente adesivou. Então a gente usou esse balão aqui prata. E aí colocou o nome da criança aqui e aqui, em dois lados. Então agora eu vou inflar para vocês. Bombinha manual. Olha só. Não aconselho vocês usar inflador, porque ele pode estragar a válvula ou pode, né, no caso, o balão estourar. Então, é bombinha manual, gente. Vocês podem pensar assim, meu Deus, o Thiago, né, quer, né, ser mais difícil, mas não é. Nossa, o formato dele é só que ele fica redondo. Ó, pessoal, ele vem assim, como se fosse uma folha. Pode ser usado assim também para um trabalho diferente, quer fazer um balão verde, já tem o formato de uma folha. Então, assim, gente, não é porque eu quero dar trabalho para vocês, porém, eu já fiz esse tipo de trabalho usando um inflador e estourou com facilidade. Então, eu prefiro usar a bombinha. E ele vai fazer uns barulhos, gente. Mas não se preocupe que ele não vai estourar. É um balão bem difícil de estourar. Quer ver estourar na minha mão? Ó, ele vai inflando, ele vai abrindo assim, ó. É um balão que vocês podem utilizar com gás hélio, ele vai flutuar bem tranquilo. Olha só, tá certo inflar assim? Não, ele tem que tirar todas as rugas. Olha só, é assim que tem que ficar, sem nenhuma ruga. E aqui tem o balão, olha. Eu aconselho vocês usar esse balão aqui, tá ok? Então, como que eu vou prender? Eu vou usar o balão não redondo. Olha só, eu vou pegar o balão de 260. Estou usando prata porque eu tenho prata na minha composição. Senão eu usaria balões transparentes. Então, ou é a cor que você está utilizando ou balão transparente, né? Então eu vou puxar aqui até o final, vou tirar o ar. Eu vou fazer tipo uma fita de balão, gente, ó. Vai ficar mais fácil. Aí eu venho. Gente, eu quero espirrar. Como que eu faço? Espirra? Olha, pessoal, só um minutinho, eu vou pedir licença. Voltei, pessoal, tá tudo certo, tô vivo. Ai, ai, não é fácil. Ó, então aqui eu amarrei, vou repetir pra vocês, porque eu perdi o fio da meada. Então eu fiz aqui, ó, o 260 sem o ar. Aí eu vou colocar aqui. Ó, saúde, saúde, obrigado.
Então eu vou, ó. Aí o que eu faço? Eu tenho os 2 dedinhos, né? Vocês também têm. E aí eu vou formar uma pinça de balão. Uma pinça. Então eu vou apertar aqui os balões e vou amarrar. Leco, faz favor. Eu não quero usar minha boca. Então eu vou pedir ajuda pro Leco amarrar aqui pra mim. Eu tô com alguma alergia. Leco, dá um oi. Oi. Tudo bom, pessoal? Tu vai me ajudar aqui nos 2. Ó, repetindo. Então eu amarrei aqui. Leco, faz favor. Vou repetir. Então eu vou pegar o 260. Vou tirar o ar dele. E vou amarrar. Sempre quando tira o ar, vocês amarram o balão, né? Aí eu venho com o meu outro balão aqui. Ó, divido no meio e vou dobrando até o final. Aí eu vou fazer a pinça. Vou apertar aqui. Vou dar o primeiro nó. Leco. E o Leco vai finalizar pra mim aqui, ó. Então, ele só vai dar 2 nó. Puxa um. E puxa o outro. Existe a forma de fazer só ele assim. Que também pode. Porém, existe um outro segredinho, gente. Pra ficar mais firme. Eu continuo apertando. E aí eu vou dar mais 2 voltinhas. Leco. E aí eu vou dar 2 nozinhos. Deixa eu mostrar as 2 formas. Ó, dá mais uma. Ó, existem 2 formas de fazer. Existe essa que ele fica mais firme. Ó. E essa aqui, pode mostrar. Geralmente eu faço assim. Quando é fitilho que eu tenho que deixar ele no ar, né? Mas vocês percebem que se eu puxar com muita facilidade, com muita força, ele vai puxar aqui e vai abrir. E aqui já não, ó. Então o que eu vou fazer de volta aqui? Pega aqui pra mim. Coloca no chão pra mim. Ó, vamos imaginar que ele tá ali naquele processo dobradinho. Aí eu vou pegar o 260 e vou passar umas 2, 3 vezes. E vou amarrar. Coloca no chão ali, Leco. Aqui, ó. Me ajuda aqui, Leco, por favor. É que eu não quero puxar na boca, gente. É que eu acho que tá com um pozinho. Então, repetindo, ó. Ele... Ah, aqui que soltou. É que o Leco não puxou bem puxado. Tá? Tem que apertar bem, Leco. O Leco vai apertar bem. Por que eu faço assim? Porque eu percebia quando eu tava puxando o 260, as minhas estrelas, meus balões foils, estavam soltando. Então, dessa forma aqui fica mais firme, né? Então eu venho aqui, vamos colocar um balão aqui e um balão lá. Porque a gente vai colocar ainda estrela e ainda balão bolha com confete. Então eu venho com 260 e prendo aqui. Ó, já deu um acabamento aqui. Aqui? Uhum. Deixa eu tirar aqui. Ó, depois a gente vai ver os buraquinhos. Não, vou colocar pra trás. Né? Aqui, ó. Sempre escondendo o bico ali, não pode aparecer o bico. Eu fiz o mesmo processo aqui, eu amarrei o 260 na estrela. E aí eu vou colocar aqui, vou ver uns pontos que fica legal. Ó, vou colocar aqui no pequenininho. Vamos colocar mais uma. Ó, já deixei pronto aqui o 260. É o mesmo processo. Ó, vou colocar... Leco, você está visualizando aqui, posso colocar aqui? Aqui em cima? Pode. Ó, pessoal, vou pegar o 260. Ele tá duplo aqui, então isso facilita bastante. Então eu vou puxar bem e vou colocar aqui em cima. Eu posso usar o próprio trio aqui, que facilita bastante. Ficou bom?
Então aqui a gente já tem, né, algumas informações referente, né, ao ano novo, que são balões com brilho, no caso o Orbis, que eu podia adesivar, colocar palavras, e estrela, que se usa bastante também para uma data comemorativa como é o ano novo, né? E agora eu vou explicar para vocês como é que eu faço o balão bolha com confete, né? Então aqui eu fiz um, e eu deixei mais 2 separados para fazer. Vou utilizar balões bolha. E o primeiro eu vou fazer sem estática, eu vou fazer com high float. Então eu vou inflar aqui. Vamos ver se eu consigo inflar no inflador. Que já me perguntaram também se poderia. Pode também, só que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então eu vou colocar aqui, vou ligar o inflador. Ó, eu tenho que jogar o ar pra cima. Ó, ele tá aqui inflado, né? Então o que acontece? Eu joguei o ar pra cima. Como eu não quero crescer muito com ele, então eu não vou inflar muito, porque eu vou inflar depois e volto com... Mas aqui, ó, é a forma que a gente infla o bolha. E aí eu vou usar o high float, né, ó. Todo mundo já conhece o high float. E eu vou usar o confete da Regina. Cadê o confete da Regina? Aqui, achei. Ó, esse confete aqui é da Regina dos Anjos, da Estilo e Festas. Então eu vou dar uma bombada só, para poder abrir. Aí eu vou colocar, deixa eu pegar com a ajuda do funil. Ó, com a ajuda do funil, eu vou colocar o confete. Então eu primeiro coloco o high float. Só um pouquinho, gente, não precisa de muito. Ó, e vou massagear meu bolha. Então eu vou massagear bastante. Então agora eu tenho aqui o produto já dentro. Olha, vocês estão vendo que ele está bem como se fosse um gel mesmo. Aí eu uso um funil. Eu uso bastante funil. Leco, só me ajuda aqui para não fazer bagunça. E aqui nesse caso eu estou colocando 10 gramas de confete. Aqui, ó, Leco. Mas isso tudo vai depender do volume que vocês... o efeito que vocês querem dar para o bolha de vocês. Na loja a gente tem uma caixinha. Todas elas, todos os confetes a gente coloca 10 gramas. Porque num bubble de 24, quando for para flutuar o bubble, isso já é uma dica que eu dou para vocês, que eu vou ensinar semana que vem, eu uso 10 gramas. Então, como a gente usa muito bubble de 24, então nossos pacotinhos são todos de 10 gramas. E aí quando eu preciso fazer topo de bolo, fazer um outro tipo de trabalho, daí eu uso a balança para poder medir. Então a dica, semana que vem a gente vai usar com certeza. Então agora eu pego um pega-balão e aqui eu vou só, ó, para não perder o foco aqui, eu não sei o porquê que algumas bolhas que eu vejo fica manchado. Não sei, os meus não ficam. Então não sei se é... Não sei, gente. Algumas já me perguntaram e eu não sei responder. Ó, aí eu só vou... Ah, uma outra dica. Eu não posso vir aqui e massagear o meu balão. O que vai acontecer? O confete vai ficar tudo enroladinho. Eu tenho que só vir e bater, ó. Então talvez seja isso, porque tem pessoas que fazem assim, e aí fica tudo grudado, e aí depois aparece o high float, né? Então olha só, eu não vou massagear o balão, eu só vou girar para um lado, girar para o outro, para ficar esse efeito aqui, ok? Aí eu vou pegar um 260, já tem aqui, ó, 260, já tem 260 cortadinho.
Então eu já deixo aqui do lado. E aí eu vou usar a bombinha, nesse caso, para ficar mais fácil. Ó. Aqui, como não vai, no caso, flutuar, eu posso inflar ele menor. Olha só. Ele tem que inflar um pouco mais para ficar um pouco mais redondo, porque ele precisa esticar o nosso bolha. Ó. Então aqui eu já tenho. E olha só como ele não fica manchado. Olha o efeito. Aí eu vou puxar um pouquinho. Vou girar umas 3, 4 vezes. Vou pegar o 260. Eu vou amarrar com 260. Eu puxo bem. E vou amarrar. Vou usar a boca porque o leque saiu. Me abandonou. Ó. E aqui eu tenho 260. Aí geralmente eu corto. Como eu vou usar no nosso arco, então eu venho aqui e corto o excesso. Lembrando que sempre vou jogar no lixo. E aqui eu tenho o 260 que eu vou prender no nosso orgânico. Então eu quero vir aqui, ó. Eu quero colocar aqui embaixo, ó, para dar um efeito. Ó. Olha que legal. Então eu vou vir aqui e vou prender. Eu posso prender aqui em cima. E aí eu vou jogar para baixo assim, ó. E vou dar esse efeito. Geralmente eu deixo a costura para lateral, gente. Ó. Que bonito fica. Agora eu vou explicar para vocês um outro segredinho que não vou usar high float. Eu vou até guardar o high float aqui, ó. Então eu tenho aqui o nosso bolha. Uma das informações aqui é que você vai inflar no máximo a 40 centímetros. Então aqui já diz, ó, 40 centímetros. Então vocês vão inflar no máximo. Eu gosto de inflar 10 centímetros a menos para poder garantir, né? Então eu vou inflar o nosso bolha de volta. Para poder esticar ele. Ó. Vocês percebem que quando eu estou inflando o bolha, eu jogo o ar para cima. Então ele vai inflar na costura e ele vai inflar já reto. Então esse é o segredinho. Agora eu vou colocar nosso confete. Ó, mais um pacotinho de confete. Ó, não vou colocar nada agora. Eu vou colocar só o funil aqui. E com a ajuda da nossa pega-balão eu vou colocar o confete dentro. Geralmente eu faço isso sem high float. Quando eu uso com gás hélio bastante. Mas eu vou explicar para vocês. Vocês não me perguntem por quê, mas é assim que funciona. Ó, eu vou dar umas bombadinhas. E aí, qual que é o segredo? Ó, assim ele já tem um pouquinho de estática, mas não gruda. Porque se eu bater aqui, ó, ele vai cair. Então, qual que é a dica que eu vou dar para vocês? Isso semana que vem eu vou explicar novamente, tá, gente? Quando eu faço com gás, eu dou 5 bombadas e inflo tudo com gás. Então, eu vou dar 5 bombadas com a bombinha manual e depois eu inflo o restante com gás, que daí ele vai dar estática. E aí, nesse caso, como eu quero colocar nosso arco, então eu não preciso inflar todo com gás, porque ele não precisa flutuar. Porém, eu vou colocar um pouquinho de gás. Produção, tem como vir aqui?
Ó, então eu vou vir aqui na nossa gás hélio. Vou colocar um pouquinho de gás. Ó, ele não vai flutuar, porque ele não tem uma quantidade de gás suficiente para poder flutuar. Porém, aí eu finalizo aqui, não estou soltando. Vou tirar o pacotinho aqui, senão vai estourar. Ó. Aí eu vou girar aqui e vou pegar o 260 e vou amarrar da mesma forma. Amarro bem. Só corto o excesso, porque isso é... E agora eu vou passar a minha mão. Olha só. Onde eu passar a minha mão, ele vai grudar o nosso confete. Por quê? Porque o fato de ter o gás hélio, ó, ele não está flutuando, gente. Porque não teve a quantidade suficiente. Ó. Esse aqui também tem. Da mesma forma que eu fiz esse. E olha só. Todos eles igual. Porém, quando é com high float, no caso o bolha para orgânico, eu gosto de colocar. Por quê? Porque se vir uma pessoa ficar batendo, ele vai cair, né? Não vai segurar 100% da forma que segura o high float. Mas, caso não tenha high float, vocês sabem fazer dessa forma agora, só com a estática, ok? Thiago, não tenho estática, não dá certo, já tentei. Algumas formas de fazer é usar flanelinha ou plástico bolha. Sabe aquele plástico bolha? Então vocês também usam ele, porque ele vai ter estática e vai grudar. Mas isso é bem relativo. Tem algumas pessoas que já me falaram que não conseguiram de jeito nenhum. Então agora eu vou colocar os dois bolhas. Ó, vou colocar um aqui. E o outro eu vou colocar aqui em cima, Leco. Bem no meio. Aqui? Assim? Tá legal aí na foto? Ó. E agora, gente, para finalizar agora, eu vou usar esse balão. Que eu acho bem lindo e tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Ó. Então ele é um balão foil também. E eu vou inflar para vocês aqui. Só limpar a mesa aqui. Ó, vamos inflar ele. Da mesma forma, estou inflando na bombinha para não estragar a válvula e não estourar meu balão. Ó. Quem não pegou essa parte, vou explicar de volta. Ó, pego aqui o início do nosso balão, seguro e vou tirar o ar. Vou até o final e vou amarrar. Não pode esquecer de amarrar. E aí eu venho, geralmente eu faço a amarração também, gente, outra dica, é sempre onde tem um corte de barra, tá? Então eu venho pra cá. Leco, por favor. Faço a pinça e amarro aqui. Vou já limpando a mesa. Faz bagunça, Leco. Ó. Pessoal, então agora eu vou colocar. Leco, me ajuda aí. Aqui assim. Ou aqui, pode esconder. Aqui? Vamos colocar aqui para nós visualizar.
Assim? A gente levanta, ó. Deu? Então esse é nossa guirlanda orgânica, né? Com tema de ano novo. E o legal do orgânico é que ele tem um todo, né? Não é só um foco. Então, de vários ângulos eu consigo visualizar os balões e os balões totalmente diferentes. Então, assim, eu gosto de usar muito o bolha com confete nos meus orgânicos. E os foils, gente, dependendo do tema, é fundamental, que vai dar toda a diferença no trabalho de vocês. Então, ficou legal assim? Gostaram? O ângulo. Deixa eu mostrar aqui pra eles, Leco. Vem cá. Ó, o Leco vai explicar pra vocês, porque ele leu isso aqui em inglês, eu não sei ler inglês. Oi, pessoal. Tudo bom, pessoal? Ele vem com uma travinha aqui na base dele. Vocês têm que apertar para destravar. Vocês têm que dar uma chacoalhada para misturar o líquido. E tem que cuidar com superfícies, assim, porque ele fica um pouco escorregadio, se pega no chão, alguma coisa. Daí vocês têm que limpar. Vou só demonstrar aqui, então. Não precisa esfregar. Você vai só vaporizar no balão. E ele vai, automaticamente, ele vai pegar todo o balão. Não precisa encharcar de escorrer. Só vaporizar de longe, ele vai pegar todo o balão e vai levar mais ou menos 1 hora para secar. Isso vai dar uma durabilidade, assim, tremenda no balão. E lembrando que é só nos balões de látex. De lá. Vamos só demonstrar aqui, Leco, porque a gente vai transportar essa guirlanda, então. É só de leve, assim, ó. O meu é novo. Mais pertinho. Ó. E aí deu, né? E ele vai pegar em todo o balão, depois ele vai se sentar. Certo. Ele pega em todo o balão. A gente não vai passar em todo, porque eu vou transportar essa guirlanda. A gente tá montando um cenário bem lindo de ano novo. Obrigado. E a gente vai transportar. Mas daí lá, eu vou passar em todo ele, em mais do que a gente já fez. Então, muito obrigado e até a próxima.